Bom dia. No Realidade Rural desta manhã está conosco uma engenheira agrônoma já bastante conhecida do país inteiro, a dona Ana Primavesi, que tem desenvolvido um trabalho extremamente importante na área de conservação do solo e principalmente na área, no sentido de manter o solo protegido e produtivo por muitos e muitos anos. É uma história polêmica, mas muito importante. A dona Ana Primavesi acaba de lançar um livro chamado Agricultura Sustentável. Este livro é um manual dirigido ao produtor rural. Talvez dos primeiros livros dela, dos últimos livros dela, é aquele que seja mais simples e de maior acesso, está sendo lançado agora. É um livro que nós começamos a recomendar. Mas vamos dar um bom dia à dona Ana Primavesi e dizer que nós estamos muito contentes de recebê-la aqui no Realidade Rural. Dona Ana, a senhora sempre que lançou alguns livros, como o Manejo Ecológico do Solo, o Manejo Ecológico das Pastagens, a senhora sempre se pautou por um pressuposto básico, que o importante do agricultor é ele pensar na terra, né? Alimentar bem, cuidar bem da terra, porque ele cuidando bem da terra, certamente ele vai ter uma plantação saudável ou um animal saudável. Por que a senhora tem esta preocupação e as bases dessa sua teoria que, de certa forma, veio ajudar a revolucionar um pouco a agricultura nos países tropicais? Bom, a terra é a base de qualquer planta. E a planta vive metade na terra, metade no ar. E esta parte que vive na terra tem de absorver água, nutrientes e o ar para o metabolismo. Então, se ele não pode conseguir isso que ele precisa, porque ele necessita, então tudo não vai funcionar bem. Mesmo se a gente coloca um adubo, a planta precisa ar para poder digerir este adubo, para formar substâncias com este adubo. A planta precisa de água, porque 80% da planta é água. Até do homem, 60% é água, né? Então, a nossa preocupação é justamente de manter a terra permeável para ar e água, para que tudo funcione normalmente, porque na natureza a maior preocupação que a natureza em si tem é de proteger a terra e de refazer periodicamente a superfície do solo, para que sempre fique poroso. Então, esta preocupação nós pegamos da própria natureza. E nós trabalhamos, portanto, com matéria orgânica bastante, mas não no sentido convencional, que é um suprimento, um substituto de adubo químico, mas ao contrário, de ser um condicionador do solo, quer dizer que vai proporcionando a porosidade do solo. A parte química vem depois de tudo isso, né, quando está completamente decomposta, ela libera de qualquer maneira estes minerais que ela possui. Mas as bactérias que vivem dela mobilizam muito mais minerais e fixam muito mais nitrogênio do que a matéria orgânica possui. Então, por exemplo, em pomares que já estão decadentes, se nós colocamos uma cobertura orgânica de esterco, matéria orgânica da mesospária, às vezes é um efeito milagroso, porque em terra pouco arejada, até o adubo, o nutriente, se pode tornar tóxico. Então não é mais nutriente, é tóxico e prejudica a planta em lugar de que beneficia a planta. Então a colocação da matéria orgânica, essa necessidade do solo ficar arejado para que o ar circule lá dentro, para que tenha também uma vida, né, microbiana ali, pequenas bactérias, etc., é essencial até para o aproveitamento também do adubo químico. Claro, porque sem isso o adubo químico faz cada vez menos efeito. Nós temos estatísticas que mostram que, por exemplo, se em 70 a eficiência do adubo químico era 100, em 2000, quer dizer, 30 anos mais tarde, ele vai ser 11% só. Então, diminui gradativamente a eficiência do adubo químico. Atualmente, na América do Norte, eles botam até 4 ou 5 toneladas de adubo por hectare, porque não tem mais eficiência.
E agora o pior é que eles estão querendo plantar cana no Brasil porque eles já acabaram com as terras deles. Dona Ana, quando nós estamos falando aqui, a senhora está falando de importância de manter a terra arejada. Como é que o agricultor pode saber se a terra dele está muito compactada ou se ela está arejada? E como é que ele pode fazer para arejar essa terra? É muito simples, ele arranca uma raiz e pergunta à raiz como ele acha. Porque cada planta tem um outro potencial e uma outra força. Então, se a raiz está bem desenvolvida e penetra bastante, a sua terra está boa. Agora, se a raiz está toda forquilhada, retorcida e não consegue penetrar, ele pode ter a certeza que a terra não está mais apropriada para esta cultura. E ele consegue melhorar, nós temos 3 maneiras de melhorar. Uma, de plantar uma cultura mais potente lá, que tem uma raiz mais forte. E essas culturas normalmente são leguminosas, especialmente os tropicais, que têm raízes muito fortes. A segunda é a matéria orgânica que nós colocamos na superfície do solo. Às vezes adubamos para a matéria orgânica, para que os bichinhos que vão decompor trabalhem melhor e vão misturando esta matéria orgânica com o solo, quebrando compactações. E o terceiro pequeno truque que nós utilizamos, nós fortalecemos também a raiz da própria cultura, colocando um adubo que é bórax, que a gente até consegue em qualquer farmácia. A gente usa muito pouco e a raiz fica muito mais forte e uma camada de trabalho, uma sola de trabalho, ela quebra com facilidade, de modo que isto aqui não é problema. Dona Ana, a minhoca pode ser um indicador de solo e boas condições? A minhoca pode ser indicador se a terra for sempre sombreada. Agora, se a terra recebe uma insolação forte, a minhoca vai morrer, porque ela não aguenta o sol, ela não tem capacidade de se defender contra o calor. E a minhoca, por exemplo, brasileira, é uma minhoca muito boa. Agora, estes importados da Califórnia, que estão importando de toneladas, ele só presta para rã e para fazer composto, porque ele come com muita velocidade o esterco do animal e transforma em tipo de composto. Mas para cavucar a terra, ele não serve. Agora, há uma série de técnicas que têm sido usadas nos últimos anos no país, principalmente nas lavouras extensivas, como é o caso da soja e do milho, do trigo, que é o plantio direto, mantendo a terra um pouco mais coberta. A senhora acha que este plantio direto é uma técnica de cultivo que pode ser ampliada para todas as áreas do país ou ela se presta apenas às áreas mais frias dos estados do sul? Bom, infelizmente, ela está com plena eficiência somente nos estados sulinos, abaixo do trópico. Porque uma das bases do bom sucesso da plantio direto é uma camada grossa de 7, 8 centímetros de palha. No trópico não conseguimos isso. Já no sul de São Paulo, o máximo que se consegue são 1,5 centímetros. Quer dizer, se eu trabalho com tração animal, é o suficiente. Se eu trabalho com trator e máquinas pesadas, não é suficiente. A máquina vai compactar bastante a terra embaixo. Então, ela pode melhorar, mas o problema é muito complicado já. E no trópico, a decomposição é tão rápida que nós nunca conseguimos esta camada protetora, mesmo grande, não? Nós temos de procurar outros métodos de proteger a terra, e um dos métodos é justamente um plantio menos espaçado, que a gente pega espaçamento menor, que pode pôr, por exemplo, uma cobertura morta, como nos citros, o café. Eu uso, por exemplo, o sistema que eu planto para o gado, capim napier. E como durante o ano o capim napier cresce bastante, o gado não necessita, nós cortamos e jogamos no café, ou nos citros. Ele é um adubo super rico em potássio e também em nitrogênio, bastante rico, de modo que se eu coloco um pouco de fosfato natural, é uma adubação completa.
Ou seja, é possível, então, termos uma série de técnicas que podem melhorar um pouco a produtividade e, principalmente, a resistência do solo ao uso muito intensivo. Existem. Outra coisa, dona Ana, a senhora sempre diz que a rotação da cultura é essencial para que o solo possa se manter também mais vivo e mais produtivo. Essa rotação precisa necessariamente ser de uma leguminosa com uma gramínea, um milho com a soja, por exemplo, ou é possível fazer de outra forma? Não precisa ser necessariamente sempre uma gramínea, uma leguminosa. Se em 3 anos coloca uma leguminosa ao meio, também é o suficiente. Então, nós fazemos, por exemplo, uma rotação de feijão, milho, aveia preta, nabo forrageiro e, de vez em quando, uma mucuna. Agora, por exemplo, especialmente a mucuna é uma planta super importante porque ele deixa a terra num estado que ele, no mínimo 3 anos, não sente veranico nenhum. De modo que uma época de 3, 4 semanas de seca não importa uma cultura porque a terra está em bom estado. A senhora acha também que essa tecnologia que se começa a fazer agora, principalmente no Paraná, parte de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, das microbacias, pode vir a contribuir também para que aumente essa consciência da necessidade de manter a terra funcionando? Eu acredito que sim, porque a microbacia em si não conserva nem recupera o solo. Ela ajuda de manter a água no terreno que, caso contrário, teria escorrido pela erosão. Mas ela não faz a terra mais permeável. Então, junto com a microbacia, vão todas as recomendações justamente de rotação de cultura, de adubação verde, de retorno da palhada toda da cultura, de modo que eu acredito que, neste sentido, ele ajuda muito. Porque o agricultor está se conscientizando que a microbacia é um investimento muito caro, que isto aqui, sozinho não vai ter o efeito que ele espera. Então, ele tem de fazer esses outros métodos também para ter o efeito esperado. Bem, dona Ana, eu gostaria, e com certeza os nossos espectadores gostariam que nós continuássemos essa conversa por bastante tempo, porque hoje foi apenas uma espécie de pequena introdução a uma discussão tão necessária, tão importante para o país, como até a própria comercialização da safra, o próprio crédito, porque são esses sistemas de conservação do solo que vão garantir que a nossa agricultura seja eterna, que ela exista enquanto o homem existir aqui em cima na terra. Então, eu certamente gostaria de entrevistá-la mais vezes, ter a senhora aqui conosco em outras ocasiões, para que nós pudéssemos aos poucos ir conversando mais um pouquinho sobre esses assuntos tão importantes. Eu quero relembrar aqui aos agricultores, aos produtores, que este livro que está aqui, Agricultura Sustentável, que a dona Ana Maria acaba de lançar, é um manual do produtor rural com um pouquinho diferente daquilo que ele está acostumado a ver. Procure, encontre, que eu acho que vai ser de grande valia para o trabalho do dia a dia. Muito obrigado, dona Ana, e até qualquer hora dessas aqui no Realidade Rural.